Bom dia, bom dia, bom dia. Nós estamos aqui abrindo a nossa live. Temos aí uns minutinhos para que você possa estar chamando aí os irmãos, lembrando que esse é o tempo de nós estarmos juntos em estudo bíblico. Bom dia, Carol. Estávamos aí até tarde com 3 jovens, né? Ali no aplicativo dos jovens, em comunhão, estudo bíblico. Que bom que a Carol é a primeira a chegar na nossa escola bíblica dominical. Olha que exemplo aí da nossa juventude, né? Uma irmã Consolação chegando. Então, meus irmãos, aproveite. Você que já chegou aqui, avise, por favor, os irmãos, mande uma mensagem nos grupos da igreja, para que todos participemos juntos desse momento de estudo bíblico, que é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Deixe-me ver, temos aí 3 minutinhos para as 10 horas, né? 10 horas é o nosso horário de iniciar a escola dominical. Então vamos aí ver quantos alunos chegarão mais. Até agora temos só os jovens, as senhoras representadas. Cadê os homens? Olha aí, a Érica, a irmã Dom. Que bênção, hein? Aonde estão os homens? O chamado do Senhor permanece o mesmo, né? No Antigo Testamento ele procurou um homem que se pusesse na brecha. Olha aí o Rui, amém, né? Um garoto, um adolescente aí chegando para estudar a palavra de Deus. Que bênção! Eu gravei uma mensagem ontem a pedido aí para as irmãs, né? E eu estava até agradecendo aí a firmeza das irmãs em oração, apoiando, né? A igreja em oração nesse tempo tão importante. É muito relevante a motivação, a dedicação das irmãs ao Senhor. E a minha oração é que o Rui cresça em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Isto é muito importante. Nós estamos aqui no domingo. O domingo é sempre especial, né? Nós comemoramos. Irmão Manuel Braga, amém. Apareceu o homem aí, ó, o primeiro homem pelo menos aí a dar aí uma manifestação. Então, pelo que me consta, é provável que tenha mais homens aí, é isso, acompanhando, mas os homens gostam de ficar mais na retaguarda, caladinhos, né? Mas vamos manifestar, manifestar que estamos participando, né? Porque quando nós participamos, até mesmo de um culto online, e damos aí no alô, um oi, estamos mostrando que estamos aí envolvidos com o corpo. E vamos motivar outros a estarem conosco também neste momento, que é um momento muito importante. Temos ainda 1 minuto, aliás, já deu 10 horas por aqui. Eu quero, irmão Odair Rigo também, que bênção. Eu quero aproveitar esse momento inicial, nós sempre iniciamos com uma oração, rogando a direção do Senhor, precisamos da sabedoria que vem do Senhor para compreendermos a verdade da sua palavra, mas é importante também nós orarmos hoje. Há muitos irmãos, igrejas envolvidas hoje, nesse período aí, desde a madrugada até agora meio-dia, em fazer oração e jejum em favor da nossa pátria e da nossa nação. Logo mais eu vou aí postar o nosso devocional de hoje, e o devocional ele tem uma relação exatamente com isto, com a oração em relação à nossa pátria. E orar pela pátria, isso também reflete um pouco sobre as nossas vidas. Um pouco não, reflete muito. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o que acontecia? O povo de Israel pecava, se distanciava do Senhor, e qual era o resultado? Deus levantava um profeta, um homem de Deus, para exortar o povo, para trazer o povo de volta para o caminho. E diante disso, o profeta ele tinha que chamar a atenção do líder da nação, do rei. E quando havia um arrependimento da parte do rei, o rei conclamava o povo também a esse arrependimento, tornando claro que estavam colhendo o fruto do pecado deles.
E era um caminho de volta. E nesse caminho de volta, assim como o rei, o povo eles tinham que se unir nesse sentido de reconhecer que tinham pecado e que eles estavam colhendo os frutos de suas obras. E desta maneira eles tinham que voltar ao caminho. Então isso envolvia o quê? O arrependimento. Envolvia a humilhação. Eles rasgavam suas vestes. O próprio rei fazia isto, se humilhava, né? Deitava no pó, na cinza, demonstrando um arrependimento e uma demonstração de conversão. E é o que nos diz a palavra de Deus lá no livro de Crônicas. Se o meu povo, que por mim se chama, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei as preces. É muito importante destacar isso, porque há muitas pessoas que querem a bênção para sua pátria, para sua nação, e dizem, vamos orar, vamos jejuar. Mas peraí, está compreendendo que é necessário uma mudança de coração? É a regra básica para a vida cristã, para que as nossas orações sejam ouvidas. Né? Se atendermos a iniquidade no nosso coração, se houver espaço para o pecado no nosso coração, o Senhor não nos ouvirá. Então, esse momento é um momento muito importante, é um momento, creio, marcante para a nossa pátria, para a nossa nação, né? Uma liderança conclamando aí o jejum e pode-se até discutir sobre a real compreensão que o nosso presidente tem sobre conversão, mas precisamos orar, né? Porque já há uma abertura para a compreensão disto e cabe a nós orarmos. E no sentido da nossa pátria, orar, tanto pela questão econômica como por esta questão da pandemia, Covid-19, que chegou até aqui. E eu quero orar pela nossa pátria, pela nossa nação, vamos nos unir nesse sentido. Lembrar também aqueles que estão já atingidos por isto, temos irmãos que estão enfermos, um pastor, diretor executivo da convenção com Covid. Esta semana partiu um pastor batista regular de Taboão, foi acometido desta enfermidade, o Senhor o chamou. Então orar, né, por cada irmão também e rogar a sabedoria de Deus para esta manhã, para este estudo, para este momento que nós teremos aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós rendemos graças a Ti, somos agradecidos, ó Pai, por mais esse dia de vida, por este domingo, onde nós vamos estudar a Tua Palavra, confiando que o Senhor há de nos dirigir através do Teu Espírito na plena compreensão da verdade da Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, a entender a Tua Palavra, aplicar de maneira adequada às nossas vidas e sermos produtivos na Tua obra. Eu oro, Senhor, pela nossa pátria, pela nossa nação, Senhor. Muitos irmãos já desde a madrugada estão orando, intercedendo, rogando pela pátria, pela liderança, pela conversão daqueles que estão revestidos de autoridade, rogando pela sabedoria para que possam administrar, ó Pai, com êxito no meio, digamos, desse caos que tem se instalado, ó Pai, em nossa pátria, mas também em todo o mundo. Oramos, Senhor, de maneira especial pela vida daqueles que foram acometidos dessa enfermidade. Aqueles que perderam seu ente querido, coloque a Tua mão poderosa, confortadora sobre estas vidas, abençoe, Pai, sustente no leito da enfermidade e de acordo com a Tua soberana vontade, que o Senhor possa trazê-lo de volta à saúde, Senhor. Eu oro também, ó Pai, por esta pátria, como nós vivemos em um país tão abençoado, como nós dizemos, a nível de recursos naturais. Mas não podemos esquecer também que há um recurso espiritual disponível a todos. Há uma liberdade para a pregação da Tua Palavra, para a pregação do Teu Evangelho. Mas nós, infelizmente, temos falhado e falhado muito, ó Pai, na pregação, no evangelismo, no testemunho pessoal de vida, e por isso nós deixamos de alcançar almas para o Teu reino. Então nós queremos, ó Pai, reconhecer diante de Ti a nossa falta, a nossa falha como igreja local. Quantas coisas mais nós poderíamos fazer, como nós poderíamos melhorar aquilo que nós já temos feito, mas o nosso pecado, o nosso orgulho impede isso. E talvez nesse tempo de pandemia,
o Senhor está abrindo os nossos olhos, os olhos da tua igreja, para compreender quantas coisas nós poderíamos já estar desenvolvendo e nós não desenvolvemos. Esperamos uma emergência, uma situação como essa. Então, ó Pai, nós rogamos a tua graça, o favor divino sobre as nossas vidas, sobre a nossa pátria. Abençoe, Senhor, o teu povo e use as nossas vidas para abençoar esta pátria. Nós rogamos, não porque somos merecedores, mas no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito bem, os irmãos estão chegando. Agora eu vi que entrou mais homens, alguns homens mandaram um alô aí, né, por meio das suas esposas, mandaram um bom dia. E isso é bênção para nós, né? Para mim, pelo menos, é uma grande bênção estudar a palavra do Senhor. Ter esta oportunidade de, a cada domingo, estudar a palavra. E eu digo que cada vez que eu estudo a palavra de Deus, eu preciso meditar mais na palavra, eu preciso depender do Espírito Santo. E quando eu me preparo para ensinar a palavra, a grande verdade é que eu preciso aprender mais. Então isso é bênção para a nossa vida. Então a escola dominical, a escola bíblica dominical, é o momento onde nós podemos estudar a palavra, e quando nós estamos naquele ambiente de igreja local, há aquela possibilidade. Nós procuramos até por grupos não grandes e amplos para que todos tenham a oportunidade de participar, de perguntar, de fazer aí os comentários também que se fazem necessários, para que todos venhamos a aprender e aprender juntos. E nesta manhã eu quero dar sequência ao estudo, a esta linha de pensamento que nós estamos desenvolvendo. Hoje é o terceiro domingo, né? Se você acompanhou, você já percebeu que nós tratamos há 3 domingos atrás. Se não, né, eu reafirmo aqui aquilo que foi dito, né, na primeira aula, nesse módulo, né, nesse sistema online. Nós falamos aí um pouco sobre a doutrina da igreja, sobre a origem da igreja. E nós vimos que o fundador da igreja é Cristo, o cabeça. E a igreja foi fundada sobre os fundamentos dos apóstolos. E nós abordamos naquela primeira aula algumas coisas importantes, desde a fundação da igreja, como também a igreja invisível, explicando que a igreja invisível é composta por todos os salvos, todos aqueles que creem que Jesus é Senhor e Salvador. Mesmo aquela pessoa que se converteu ontem, né? Você abordou uma pessoa, falou de Cristo, a pessoa se arrependeu do seu pecado, aquela pessoa nasceu de novo. E esta pessoa se tornou uma nova criatura. Mesmo ela não sendo batizada, o batismo por imersão em uma igreja local, mesmo não fazendo parte do rol de membros de uma igreja local, aquela pessoa faz parte desta igreja invisível. Ela é salva em Cristo Jesus. Agora, nós falamos que temos aí a igreja invisível, mas temos também a igreja local, que seria a igreja visível. É a igreja onde uma pessoa, após a conversão e sendo discipulada, ela obedece a ordenança de Cristo, o batismo por imersão, e ela é arrolada no rol de membros de uma igreja local. Então nós temos a Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém, é uma igreja local. E a igreja local, ela deve existir sempre para cumprir o propósito de Cristo. E qual é o propósito? Nós precisamos obedecer à ordenança. Lá em Mateus 28 está lá. Pregar o Evangelho, fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós costumamos sintetizar esta visão para toda a igreja bíblica. Pregar o Evangelho, fazer discípulos, fazer missões. Este é o desafio. Agora, cada igreja local, através da orientação do Senhor, vai colocar em prática esta visão dentro do contexto da localidade aonde ela está inserida. E aí precisamos da sabedoria do alto. Então, na primeira aula, Doutrina da Igreja, nós colocamos esta grande ênfase. Na segunda aula, semana passada, começamos a falar aí sobre a doutrina
e a prática do Evangelho. E na semana passada nós procuramos olhar um pouco mais para a vida de Cristo, o ministério de Cristo, a ênfase da mensagem de Cristo. E por que nós olhamos para Cristo? O Evangelho é apresentar esse plano, essa boa notícia que Cristo é Senhor e Salvador, que Cristo veio, morreu e ressuscitou, que Cristo, na realidade, ele é Deus o Filho, né? Ele é o verdadeiro Salvador. E na semana passada nós procuramos olhar um pouco, né? Nós vimos que lá em Marcos é descrito que Jesus ia por toda parte pregando o arrependimento. E nós olhamos para a vida de Cristo. Qual era a preocupação de Jesus? Mostrar para o homem que de fato Jesus era Senhor e Salvador. Ele era o verdadeiro Messias que deveria vir ao mundo. Ele era divino. Os milagres que ele operou apontam para a realidade de que ele é divino, que ele é Deus. Então, quando nós olhamos para Cristo Jesus, para a sua vida e obra, nós vamos encontrar a mensagem de salvação. É por isso que eu me preocupei em trazer esta verdade na vida de Cristo. E depois, para autenticar mais ainda esta verdade, nós falamos um pouco de Paulo, sobre a pregação de Paulo. E Paulo sempre apontava para Cristo, falava de Jesus. E aí nós já temos aí uma orientação para a nossa vida até, né? A respeito de tantas seitas que têm se levantado nesse tempo. Como é que nós podemos detectar o que é uma seita e o que não é? Há muitos que se apresentam como pastores, líderes espirituais, falam até de Jesus. Então nós vamos perceber que existe uma seita diante de nós à medida que nós percebermos que aquela pessoa não está trazendo o evangelho genuíno. Tirou algo de Jesus? Cuidado, ali é uma seita. Falou que Jesus não é divino, falou que Jesus não é o único caminho para a salvação, falou que além de Jesus você precisa estar unido a uma igreja de tal placa. Olha, aí já está o quê? Trazendo um falso evangelho. Como diz a palavra de Deus, este deve ser o quê? Anátema. Tem que ser o quê? Amaldiçoado. É o que diz a palavra de Deus, porque ele não está trazendo ali o quê? A verdadeira mensagem de salvação. Então, meus irmãos, é muito importante olhar para o ministério de Cristo e temos muito a aprender, e sempre que nós olhamos, nós vamos aprender algo muito importante a nível ministerial, a nível de evangelho, a nível de cumprir o ide de Cristo, que é pregar o evangelho a toda a criatura. Então, para dar a sequência de hoje, falando ainda sobre essa doutrina do evangelho e a prática do evangelismo, eu acho muito importante nós tratarmos disso, porque eu percebo isso, há muitos cristãos, e cristãos também de longa data, que já não têm praticado o evangelismo. As pessoas já não têm nem a percepção de oportunidades que o Senhor abre diante dele para que você evangelize, fale de Cristo. E as pessoas pararam de fazer isto e logo se acham incapazes. Mas é o Espírito Santo que nos capacita. Semana passada mencionamos o texto de Atos: recebereis poder ao descer o Espírito Santo sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Precisamos fazer isso, meus irmãos. Agora, se você cruzar os braços, você vai sempre se sentir incapaz. Agora é como diz um ditado americano, né, que traduzido para nós significa comer e coçar é só começar. Então, a mesma coisa, evangelizar é só começar. É você orar, pedir a Deus que coloque alguém em sua vida. Aí você vai de alguma maneira, vai poder de alguma maneira ser usado pelo poder de Deus. Então faça isso, trabalhe para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, eu quero ler aqui um texto hoje de Mateus, capítulo 5, versos de número 13 a 16. Mateus, capítulo 5,
Mateus capítulo 5, versos de número 13 a 16. Muito bem, nos diz a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Muito bem, nós encontramos aqui, na palavra de Deus, algo muito importante. Aqui nesse texto bíblico, um texto conhecido da palavra de Deus, nós temos aqui uma orientação para nós como servos de Deus também, como filhos de Deus. O que nós precisamos ser nesta época em que nós vivemos? Nós precisamos ser luz do mundo e sal da terra. Você tem sido luz do mundo e sal da terra? A maneira para nós sermos luz do mundo e sal da terra, de fato, é estarmos envolvidos nesse compromisso de pregarmos o Evangelho a toda criatura. Este é o nosso compromisso diante do Senhor. Nós precisamos trabalhar para a glória de Deus. E ser igreja é cumprir o ID de Cristo. E cumprir o ID de Cristo é estar envolvido nesta doutrina da evangelização, da pregação da palavra de Deus. E aí eu quero destacar, pensando aqui nessas palavras de Jesus, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Jesus ele usa aqui a ilustração do sal. E o sal é um agente que evita a decomposição de uma carne. No nosso contexto aqui, muitas pessoas que estão vivendo neste mundo conhecem uma casa do norte aqui no nosso país. E as carnes, elas são conservadas ali com sal colocado sobre ela. Então nós podemos olhar para esse aspecto aqui também, que é um agente que evita a decomposição. E se nós somos sal da terra, nós estamos nesse mundo. E muitas pessoas se decepcionam, ficam tristes ao ver a maldade e o pecado crescente e ficam desanimados. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos compreender, de fato, que nós somos um agente para evitar essa decomposição do mundo. Esse momento hoje de orar pela pátria, pela nação, envolvendo os irmãos que são convertidos, salvos em Cristo Jesus, é uma maneira de ainda estender um alerta para aqueles que estão perdidos no pecado. Mas aqui diz que nós somos o sal da terra e nós somos também luz do mundo. Jesus ele afirmou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E se nós levarmos este evangelho, nós vamos trazer muitos que estão perdidos na escuridão do pecado para a verdadeira luz que é Jesus. E eu quero mais uma vez olhar para a vida de Cristo, porque ele tem ele tem muito a nos ensinar a respeito do evangelho. Se os irmãos anotaram na semana passada, no fim, na conclusão do estudo da semana passada, falando sobre o Evangelho, eu falei também sobre o evangelismo. Na verdade, eu apenas fiz uma menção. Assim como temos o Evangelho, aí tem o evangelismo. O que é chamado de evangelismo? É a prática de levar esse Evangelho às pessoas que estão perdidas. Então é uma responsabilidade nossa, como igreja local, de praticarmos o evangelismo. E na semana passada eu fiz uma menção que o evangelismo envolve pelo menos 3 coisas. Primeira coisa, informação. Segunda coisa, persuasão. E a terceira coisa, integração. Então, a prática do evangelismo envolve 3 pontos importantes. Esse primeiro ponto, que é a informação,
envolve que o evangelismo verdadeiro, ele precisa levar uma informação. E que informação? Esta informação não pode ser outra senão a mensagem de boas novas. A mensagem que nós vimos que Cristo procurou demonstrar para o homem perdido, a mensagem que Paulo pregava e a mensagem que os apóstolos pregavam constantemente. Nós precisamos levar este evangelho. Então, o primeiro ponto da prática do evangelismo é a informação. Nós temos uma informação a levar. E aí que eu digo, há muitos cristãos que não estão pregando o evangelho, e tudo isso por quê? Porque são pessoas que dizem, eu não sei o que eu vou falar. Não é isso? Há pessoas que dizem, eu não sei o que eu vou dizer. Quando eu abordar uma pessoa, como é que eu vou levar essa mensagem? Eu não conheço todos os textos bíblicos, eu não conheço todas as passagens. Então nós precisamos lembrar aquela frase dita aqui, comer e coçar é só começar. Evangelizar é só começar. Comece falando daquilo que Cristo fez na sua vida. Comece falando desta verdade de que Jesus é Deus. Comece levando essa mensagem de que Jesus ele ressuscitou. Ele não está morto, mas ele está vivo. E isto é o ponto de partida. E se você começar a fazer isto, você vai ter uma percepção que você precisa obter mais conhecimento, ler mais livros sobre evangelismo, memorizar mais passagens bíblicas evangelísticas, e assim o Senhor vai acrescentando a sabedoria necessária. Mas todo salvo, ele deve assumir esse compromisso de pregar o evangelho. Olhe para o ministério de Jesus. Mencionei isto aqui. Eu mencionei que no ministério de Jesus, aquela conversão do endemoniado gadareno, quando aquele homem se converte, ele quer seguir Jesus. E Jesus diz, não, volte para a tua casa e para os seus, e conte o que te aconteceu. Então ele não teve nem sequer ali um momento de discipulado, mas já estava apto para falar desse evangelho verdadeiro. Então nós precisamos compreender isso. Se somos igreja de Deus, se somos salvos, nós precisamos compartilhar, nós precisamos viver a prática do evangelismo. E esta prática do evangelismo envolve, em primeiro lugar, informação. Então, informação, o que é? Eu preciso informar o pecador sobre a sua condição. É isso que nós estamos fazendo. Se você observar alguém caminhando em uma rua, talvez uma pessoa idosa, hoje não deve caminhar, né, no momento que nós estamos vivendo, mas nessa ilustração, uma pessoa idosa, uma pessoa que talvez não esteja enxergando bem, um cego, com a sua bengalinha, caminhando, e você percebe que no percurso dele tem um buraco. Mesmo que você veja que ele está com uma bengalinha, qual é a ação positiva que você deve fazer? Eu creio que você não iria dizer simplesmente, ele está com uma bengalinha, ele sabe manusear bem aquela bengalinha, ele conhece, ele tem ele tem o seu senso aí bem desenvolvido, os seus sensores, né, auditivos e de tato bem desenvolvido, e ele não vai cair no buraco. E você ia ficar ali observando, ou iria virar as costas e iria embora? Não, eu creio que você iria lá até aquele cego ajudá-lo, para que ele não viesse a cair naquele buraco. Porque nós sabemos que um cego, se ele por acaso caísse no buraco, o problema seria maior. Então é melhor evitar essa condição. Os homens perdidos, eles estão cegos, estão mortos espiritualmente, estão cegos espiritualmente. E nós precisamos apontar o caminho de salvação. Lembra o exemplo? Jesus dizendo para o endemoniado gadareno, vai e conta o que te aconteceu. Lembra o desafio aqui? Você deve conduzir alguém até Jesus. Você deve compartilhar aquilo que Cristo fez na sua vida. E desta maneira, você vai começar a transmitir a informação. Você, diante de um amigo, de alguém que está perdido, o que você deve fazer? Você deve dizer a estas pessoas
que essas pessoas precisam de Jesus como seu Salvador, porque elas estão mortas em seus delitos e pecados. São pessoas que estão perdidas, estão mortas espiritualmente. Nós precisamos dizer, sem ter medo de afirmar biblicamente, que o homem ele está morto em seus pecados. Eu não sei quantos se lembram, mas eu já mencionei alguns exemplos. Melhor, um exemplo do reverendo Vacílios. Infelizmente, por essa circunstância, ele não pôde vir na nossa igreja, né, mas futuramente pretendemos trazê-lo. Mas em uma igreja pregando evangelisticamente, o pastor reverendo Vacílios ele fez um apelo e estava em uma sala após aquela mensagem, aguardando para o aconselhamento. E naquela sala apareceu algumas crianças. E entre as 2 ou 3 crianças que apareceram, uma garota estava chorando. E o reverendo Vacílios perguntou: "Fala, o que você tem, garota?" E aquela garota, entre soluços, ela falou: "É que eu sou muito pecadora." Aquela garota entendeu que o pecado dela a estava afastando do Senhor. Então a informação que nós precisamos, Jesus procurou compartilhar, a mesma que Paulo e os apóstolos pregaram, e é a que nós precisamos pregar. Demonstrar que o homem ele está morto em seus delitos e pecado, que ele é pecador e o pecado separa de Deus. Mostrar que o homem já nasce com essa natureza pecaminosa. E a consequência do pecado qual é? Fazer com que o homem fique separado de Deus e separado para sempre. O Evangelho Kuber mostra isso aqui. O homem está no pecado, na escuridão do pecado, está completamente perdido e separado de um Deus que é um Deus santo, um Deus que vive no céu, mas quer viver em cada coração através de Cristo Jesus. Então, o evangelismo, a prática, é levar informação, mas não é qualquer tipo de informação, não é uma informação meramente social, como nós mencionamos a semana passada, porque isso é perder o foco. Em primeiro lugar, nós precisamos levar o pão da vida, que é Jesus, levar este evangelho. As ações sociais que nós praticamos deve apontar para o homem perdido que existe um Deus que o ama, um Deus que quer salvar aquele homem que está no pecado. E para esta informação, qual é o veículo? A nossa voz. Quais são os veículos? Falava-se muito em TV, rádio. Hoje fala-se em rádio online, fala-se nas redes sociais, na internet. Nós precisamos levar através da proclamação, pregando publicamente, pregando ali aos nossos amigos, pregando em pequenos grupos. É desta maneira que nós vamos levar informação. Ou seja, a ação evangelizadora não pode omitir esta informação. A mensagem de salvação, a mensagem de boas novas. A prática do evangelismo envolve, além da informação, envolve também a persuasão. O que nós queremos dizer aqui com persuasão? Trabalha com vendas ou trabalhou com vendas, sabe um pouco o que significa persuasão. E há muitas pessoas que praticam aquela venda que faz a pessoa comprar por impulso algo que ela não precisa. Então, o resultado daquilo é que a pessoa depois vai ficar o quê? Frustrada e não vai querer mais saber daquele produto. E muito menos de ver a pessoa que vendeu aquele produto. Então nós não estamos tratando daquela persuasão de obrigar a pessoa a tomar uma decisão sem ter uma plena consciência daquilo. Porque o Evangelho envolve a pessoa reconhecer a sua condição de pecadora e crer que Jesus é o único caminho. Mas, por um lado, a persuasão ela está envolvida aqui na proclamação do Evangelho. Por exemplo, uma situação bem conhecida no ministério de Jesus é aquele momento em que Jesus
ele encontra a mulher samaritana. E naquela passagem bíblica, o texto é bem claro em dizer: era necessário que Jesus passasse por Samaria. Quando nós olhamos para o contexto daqueles dias, o judeu evitava passar por Samaria. Havia um outro percurso, porque os judeus não se davam com o samaritano. E ali diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. E ali em Samaria, Jesus encontra-se com quem? Exatamente com uma mulher. E em público, local público, Jesus aborda aquela mulher. Jesus fala da água da vida, que ele é a água da vida. Jesus fala da esperança e da salvação que há em Cristo Jesus. E por aí nós vamos percebendo porque era necessário Jesus passar por Samaria. E ali ele alcança aquela mulher, e aquela mulher alcança os samaritanos, trazendo-os até Jesus. Então nós podemos aí perceber a necessidade. Mas o que Jesus fez? De alguma maneira ele persuadiu aquela mulher a ouvi-lo. Ele, usando de algo comum, na beira do poço, ele começa a conversar com aquela mulher, e a mulher diz: como? Tu, sendo judeus, pede a mim, que sou samaritana, água. E Jesus, ela poderia dizer: a mim, que sou mulher. E Jesus, ele aproveita aquela situação da água para matar a sede física, e ele parte para o princípio do espiritual. Ele, a água da vida, para matar e saciar a sede espiritual. Então nós precisamos também ter estratégias de persuasão, né? De persuadir aqueles que não conhecem Jesus ao Evangelho. Nós não vamos fazer como aquele tipo de pessoa, de vendedor, que persuade, faz uma venda por impulso e depois a pessoa não quer ver aquele vendedor. Ou se quiser ver, é para acabar com a vida daquele que vendeu, não é? Nada disso, mas persuadir, atrair é esta palavra. Atrair as pessoas para este evangelho que pode conduzir à salvação. Esse Evangecube, que eu tenho aqui em minhas mãos, é um meio atrativo. Alguns anos atrás, quando eu ganhei esse aqui, já está bem castigado e judiado, né? Eu mostrei para um amigo meu. O que esse amigo fez? Ele trabalhava em um escritório com muitas pessoas que passavam ali diante da mesa dele, e ele deixou esse cubo na mesa dele. E muitas vezes, ele falou, as pessoas paravam ali para falar: que é isso? Aí ele dizia: senta aí que eu vou te dizer o que é isso. E aí ele começava por aqui, por esse cubo, falando do homem no pecado, separado de Deus na escuridão do pecado, apresentava Jesus como o caminho, a verdade e a vida, que morreu numa cruz, derramou seu sangue para perdão dos pecados, e a partir desse ponto ele foi colocado em uma sepultura, mas mesmo com 2 soldados guardando aquela sepultura, isso não impediu que ele ressuscitasse, que Deus o ressuscitasse. Mas diz que ao 3º dia ele ressuscitou, e hoje ele está vivo no céu, mas quer viver também no seu coração. Ou seja, Jesus de fato é o único caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia nos diz, Jesus afirma: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu os conheço, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, a única maneira de homem não ir para o inferno, para a perdição eterna, é crer que Jesus é o único caminho. É pela graça, não são pelas obras que o homem pode ser salvo, mas pela graça, pelo favor imerecido. E após esta abordagem, uma compreensão e o conhecimento dessa graça salvadora, aí vem aquele passo tão importante que Jesus chama a sua igreja a pôr em prática, que é o quê? Fazer discípulos, não é? Ensiná-lo a ler a palavra de Deus, ensinar a orar, né? Fazê-lo pregar, levar esse evangelho às pessoas que estão perdidas, né? E ter comunhão com os irmãos para que haja um real crescimento. Então o evangelismo, a prática do evangelismo, envolve, como nós falamos aqui, em primeiro lugar, o quê? Envolve a informação.
Segundo lugar, envolve a persuasão. Então peça sabedoria a Deus, que Ele vai lhe dar sabedoria. Nós não vamos começar sabendo tudo, mas a prática vai nos levar o quê? Ao aperfeiçoamento. Nós temos falado tantas vezes na nossa igreja sobre ministérios, não é? É o ministério hospitalar. Há algum tempo atrás levamos o pastor Nino com experiência em capelania evangélica. É uma abordagem diferente, é um trabalho diferente. E como nós aprendemos? Fazendo e também acompanhando aqueles que lidam com isso. O pastor Nino já tem alguns livros escritos. Isso é algo enriquecedor. Temos o ministério de capelania nos batalhões da PM. É uma outra abordagem também. É uma outra maneira de persuasão. Eu me lembro que quando nós começamos os cultos nos batalhões, primeiro culto, e não era nem via ali os PMs de Cristo, mas via o capitão Ezequias, que teve esse desejo, e eu pensei, eu não posso fugir daquele foco. São os militares, levar textos que tratam. O Senhor aborda dessa situação das autoridades, da situação de levar a sua espada. Soldado romano levava a sua espada, é por isso que Romanos 13 fala disso, não traz debalde a sua espada. Os arteços de Davi, onde o Davi, que foi um homem de guerra, envolvido em guerra, muitas vezes ele fala lá de escudo, e ele coloca isso também em uma comparação com o Senhor o protegendo e o livrando do mal. Então veja, as abordagens, o método de persuasão, eles são muito importantes. Mas à medida que nós nos submetemos ao Senhor, o Senhor vai abençoar a nossa vida para essa prática do evangelismo. E aí nós vamos ser de fato, como diz lá em Mateus 5, luz do mundo, sal da terra. Sal da terra, luz do mundo. Por onde nós formos, nós vamos levar a luz do evangelho. Então é por isso que nós temos aqui, na prática do evangelismo, em primeiro lugar, informação. Informação. Segundo lugar, a segunda coisa importante que nós falamos aqui é a persuasão. E o terceiro ponto? O terceiro ponto da prática do evangelismo é integração. A integração envolve aquilo que eu tinha mencionado agora há pouco no Evangecube, né? Envolve aqui o crescimento, o discipulado. O que tem acontecido? As pessoas recebem a Jesus e muitas vezes há aquela afirmação, que bênção, e dá uns parabéns, quando muito, um tapinha nas costas, quando muito, não é? A pessoa aceitou a Jesus, parabéns. E pronto, a pessoa fica esquecida. Poucos se preocupam em ligar e dizer, como é que você está? Olha, tem aqui um departamento da igreja que eu acho que cabe a você. Se é jovem, se envolver no grupo de jovens, na rede social dos jovens. Se é uma mulher, se envolver na rede social das mulheres. Se é um homem, na rede social dos homens. Para ir o quê? Atraindo para os ministérios que a igreja tem. E assim aquela pessoa vai aprender mais da palavra de Deus, vai caminhar junto e vamos ajudar aquela pessoa a ser conduzida para um crescimento espiritual. Mas a pessoa está lá, é apenas um sorriso que ela tem quando muito e fica esquecida. Aquela pessoa ela não é integrada na igreja local. Então ela precisa compreender a importância de obedecer à ordenança do batismo bíblico por imersão, de ser integrada na igreja local, de envolver no ministérios da igreja, de servir a Deus com seus dons. E para servir a Deus com seus dons no âmbito da igreja local, é necessário o quê? A obediência dessa ordenança do batismo, para que ela possa servir a Deus nos ministérios, através da igreja local. Como eu falei anteriormente, ela já faz parte da igreja invisível, mas ela precisa ser integrada na igreja local para que possa praticar esse evangelho genuíno, pregando, levando o evangelho às outras criaturas. Então você precisa, de fato, colocar isso em prática. Você tem praticado este evangelismo? Nós precisamos nos envolver no todo deste evangelho e desta prática. Eu quero aqui também, de maneira objetiva, olhar mais uma vez para a vida de Jesus. O ministério de Jesus nos ensina muito a respeito
desta importância de nós fazermos discípulos, da prática do evangelismo, da evangelização. Se nós olharmos para Jesus, o que nós vamos aprender com ele? Já trouxemos aqui uma ilustração a respeito do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E nesse encontro de Jesus com a mulher samaritana, e em outras situações também, uma primeira coisa que nós podemos destacar, que nós encontramos na pessoa de Jesus, no âmbito do Evangelho, é o quê? Diligência. Era um homem que tinha diligência, era um evangelista diligente, ele sempre estava a pregar o Evangelho, a apontar o caminho da salvação e a aproveitar oportunidades. Olhamos para a vida de Jesus e logo no princípio, quando ele começa esse ministério de pregação, ele já consegue atrair o quê? Homens. Os primeiros discípulos são atraídos, estão dispostos a segui-lo, porque incansavelmente ele estava aproveitando a cada oportunidade para apontar o caminho da salvação. Seja como aquele amigo que eu mencionei, que colocou lá o Evangecube na mesa e atraindo os companheiros de trabalho para uma abordagem. Algum tempo atrás nós tivemos aí uma semana dos adojovens e o pastor Raul, missionário que pregou também no Retiro de Casais, esteve conosco e eu mencionei sobre um livro dele. Falei até que era um livro esgotado, Semeando no Campus, né? Um livro esgotado. Naquela ocasião ele até falou, olha, se alguém quiser você pode fazer cópia, eu autorizo fazer cópia. E este livro ele está aí fazendo aí uma possível edição com revisão, talvez seja lançado pela editora Regular, estão trabalhando para isso, mas nesse livro ele traz uma abordagem para universitários, a maneira como ele trabalhava na época em que ele estava envolvido no evangelismo universitário, a cruzada estudantil e profissional para Cristo. Então, com o livrinho que ele trouxe na nossa igreja em um EBD, das 4 leis espirituais, ele abordava com aquele livro, nas cantinas, nas bibliotecas, na Unicamp, nas universidades, ele aproveitava cada situação para abordar, para levar o Evangelho. Mas não parava por aí. Partindo desse princípio, ele ia para o discipulado. E ele menciona um pouco disso neste livro, a maneira de abordar, a maneira de discipular. A PEC, o Ministério Abençoador, tem um livro, eu sei que alguns irmãos já têm, Como Conduzir a... Eu costumo dizer, se você conseguir evangelizar uma criança, olha, você vai ter uma habilidade para evangelizar os maiores. A criança precisa de uma mensagem transmitida de maneira mais clara, mais precisa. Agora, para você colocar isso em prática, precisa seguir esse exemplo de Jesus, ser o quê? Uma pessoa diligente, uma pessoa que prega, uma pessoa que aproveita a oportunidade. Todo lugar que Jesus ia, ele atraía a multidão. Ou ele procurava ir até a pessoa que estava só, necessitada, e levar esse evangelho. Foi assim com a mulher samaritana. Então, algumas vezes, nós precisamos compreender e ter esta visão. Nós nos colocarmos ali na mesma situação que a pessoa se encontra. O que Jesus fez com a mulher samaritana? Foi à beira do poço. Ela estava tirando água, ele pediu água. Ele abordou aquela mulher, ele conversou com palavras que eram comuns àquela mulher. E nós precisamos fazer isso. Hoje, há muitas pessoas que no dia a dia acham que precisa estar lá com uma roupa especial, né? O terno, a gravata. E se não for desta maneira, eu não vou demonstrar que sou um verdadeiro cristão. Não, se você for abordar na rua, vá lá. Sente com a pessoa está sentada na calçada, agache lá também. Coloque-se na mesma altura, no mesmo nível que a pessoa, né? Rompa a barreira dos costumes e se aproxime. A pessoa vai sentir que você está ali em pé de igualdade com ela. E você vai romper algumas barreiras
para poder alcançar o coração dela. Olhando para Jesus, o que Jesus fazia também? Nós vemos na pessoa de Jesus uma paciência. Esse é um grande problema. Há pessoas que estão dizendo, eu vou levar a luz do Evangelho, mas são impacientes, porque acham que o tempo de salvação para aquela pessoa é o tempo que você prescreve. E normalmente o seu tempo é o quê? Eu vou apresentar o plano de salvação através do livro Sem Palavras, vou apresentar as cores. Quando eu terminar, fizer o apelo, uau, ela vai se transformar. Nada disso. Muitas vezes você vai abordar com o plano de salvação, né, através das cores, mostrar que Deus é maravilhoso, que o céu é um lugar maravilhoso, que Ele é o Criador de todas as coisas, que no céu não entra o pecado nos separa de Deus, e você vai apontar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e vai chegar no ponto do apelo. Olha, Jesus é o caminho, você quer receber a Jesus como seu Salvador? E ela vai dizer, o que é isso? E aí você vai ficar frustrado e vai dizer, ela não entendeu nada. E aí dá duas uma. Ou você vai persuadir de fato da maneira errada, dizendo, olha, faça essa oração comigo. E aí você vai fazer ela repetir uma reza que não vai resolver o problema. Mas se você falar e ela disser, mas por que eu preciso de Jesus? Eu quero Jesus, todo mundo quer Jesus. E aí você vai dizer para ela, o que Jesus fez por você? E mostrando a página vermelha, a pessoa vai dizer, ah, Jesus morreu por mim, pelos meus pecados. Se ela responder desta maneira, ela compreendeu. Agora, se você mostrar aqui e disser, o que Jesus fez por você? Ah, ele foi um homem bom, né? Viveu na terra, fez milagres. É isso que traz a solução para a alma do homem? Não. É o fato de o homem reconhecer que ele é pecador. Então, se você chegar a um ponto de abordar uma pessoa para a salvação e perceber que ela não entendeu e que não está pronta a tomar essa decisão, você deve simplesmente orar pela vida daquela pessoa. Orar rogando a Deus que Deus dê sabedoria através da palavra semeada, para que ela abra o coração para Jesus. Então a persuasão é tornar atrativa a mensagem de salvação através dos métodos, mas saber que é o Espírito Santo que traz clareza ao homem para a realidade de que ele é pecador. Então com Jesus, nós aprendemos que ele era paciente, mas ele tinha determinação. Ele era paciente. Então algumas pessoas rejeitaram esse evangelho. Algumas pessoas não compreenderam. Algumas pessoas rejeitaram. Então a nossa responsabilidade é semear a palavra, é pregar esse evangelho, é ser luz do mundo e sal da terra, salgar esse mundo por onde nós passarmos, sabendo que quem convence é o Espírito Santo. A terceira característica que nós encontramos em Jesus, ele tinha compaixão. E eu devo dizer, a igreja de hoje é uma igreja sem compaixão. Nós encontramos muitos homens que estão anos e anos na igreja, mas não estão demonstrando compaixão. Talvez para nós, como cristãos, isso aqui ilustre melhor, né? A maneira como você tem se preocupado com seus irmãos nesse período de pandemia pode tornar claro se você é uma pessoa com compaixão ou se o seu coração se esfriou. Lembra a palavra de Jesus para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse? Qual que são as palavras? Ah, quem deras fosse frio ou quente, mas porque você é morno, eu vou vomitar-te. Ou seja, uma igreja morna. Essa é a igreja desse século. Esta é a igreja de hoje. Quando nós temos compaixão, nós temos empatia. Nós nos colocamos no lugar do próximo. E nesses dias, temos irmãos que têm demonstrado aí uma verdadeira compaixão. Estão preocupados. Ontem eu falava com as jovens aí, já era passava da meia-noite, e esses jovens, né, aí na rede que eles criaram, nós estávamos ali conversando, estávamos ali em 4, na verdade. E eu dizia sobre isso, a importância do cuidado nesse período com os idosos.
Muitos idosos têm os seus familiares mais próximos e mesmo assim estão se sentindo limitados de não poder sair, ir na rua. E isso abate a cada um de nós. E eu devo dizer que nesse momento, nem sair talvez seja a solução. Alguns acham que é a solução. Mas eu já falei, sair ó, é terrível. Eu falei com a minha irmã outro dia, você sai na rua, você acaba ficando ali até aflito com essa situação. E agora? Onde eu peguei? Com quem que eu estou tendo contato? Olha aquela pessoa com máscara. Isso vai criando uma crise. Mas nesse momento de compaixão, é pensar na nossa irmã Cida, que não pode acompanhar esse culto online, a menos quando a irmã lá, a Rosa, visita e pode mostrar um pouco, uma mensagem. Ela não tem contato com a rede social, ela mora sozinha. E a minha compaixão deve me levar a minimizar a dificuldade dela. Eu sei que tem irmãos que já se dispuseram a ela, ligam para ela, oferecem ajuda. Olha que bênção. Precisamos orar. Agora, essa compaixão é ter compaixão por aqueles que estão perdidos, aqueles que não têm Jesus. E Jesus, ele olhou diante dele, viu uma multidão que precisava do alimento físico antes da multiplicação dos pães e dos peixes, mas diz o texto bíblico, ele teve grande compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Quando você olhar para uma pessoa perdida, lembre-se disso. Tenha compaixão. Lembre-se que são como ovelhas sem pastor. Como é que você pode ter compaixão pela ovelha perdida? Pelas pessoas perdidas? Se você tiver comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos ter o nosso momento devocional. É por isso que nós precisamos ter o nosso momento de oração, o nosso momento de comunhão com Deus. É por isso que nós precisamos nos envolver com ações missionárias. E desta maneira a vida vai ser edificada. Meus irmãos, dedique um tempo a uma boa leitura. Há pouco tempo atrás, há cerca de 3 anos, eu me deparei com um livro muito bom que trata desse aspecto de igreja, evangelismo e discipulado. Treliça e Videira é o título do livro. E chama a atenção para a realidade de que cada novo convertido já tem que sair o quê? Buscando os outros que estão perdidos. O que mais que nós podemos aprender com Jesus? Além da compaixão, ele tinha um espírito de sacrifício. Espírito de sacrifício. Observe o que diz em Mateus 20, 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Olha, evangelismo envolve isso. Ter a plena consciência que estamos envolvidos no mesmo propósito de Cristo. E Jesus, quando ele veio a esse mundo, mesmo sendo Deus, há essa afirmação, veio para servir. Ele não veio para ser servido. E há muitos cristãos que querem ser servidos. Se eu não tiver um ministério na igreja tal, aonde eu possa ter liderados, ou seja, ser o líder, eu não vou, de maneira alguma, estar feliz e contente. E eu devo dizer que também estar na posição de liderança nos envolve estarmos mais nesta linha de frente de evangelismo, de campo de ação. É claro que abastecer os nossos liderados com recursos para evangelizar, mas sermos este exemplo primeiro. Como é que eu vou estimular os meus liderados a pregar se eu não prego? Como é que eu vou pôr essa consciência na vida dos meus liderados se eu não me envolvo nessa ação evangelística prática? Agora, eu só posso dar aquilo que eu tenho. E Jesus, ele nos ensina isso. Ele tinha esse espírito de sacrifício. Ele sabia que tinha um preço a ser pago. E quando envolve esta palavra, não veio para servir, mas não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos, nós percebemos que a nossa vida, no compromisso desse ide, de pregar o Evangelho, envolve ter esta plena consciência. Estamos aqui para servir a Jesus. E aí nós não vamos medir esforços para alcançar alguém com o Evangelho. Não vamos medir esforços para prestar atenção naqueles que estão perdidos. Quantas vezes eu coloquei aqui este exemplo, na verdade, na igreja? Eu falei, olha para o lado, olha para as pessoas que estão perto de você. Os últimos cultos
na igreja local foram assim. Algumas vezes eu falei, cumprimente alguém que você viu aqui muitas vezes e nunca se relacionou com ela. E nunca deu um sorriso. E eu falei muitas vezes, entra na igreja e que é uma primeira visita, você não sabe se é salvo ou não. Ore pela conversão. Isto é se envolver. E quanto mais nós fazemos isto, eu digo isso pela vida pessoal, mais oportunidades Deus coloca diante de nós para alcançá-los para o reino de Cristo. Além do espírito de sacrifício, olha quantas coisas nós podemos aprender para a vida de Jesus. Outra coisa, e esta é a quinta observação a se fazer na vida de Cristo. Podemos usar a palavra concisão, é uma palavra que não é muito utilizada hoje, mas ele costumava usar da síntese. O que é síntese? Ele era objetivo. Isso, objetivo é a palavra. Muitas pessoas não evangelizam porque querem, na verdade, apresentar uma abordagem extensa, enfadonha, cansativa, usar termos complicadíssimos demais. E uma das coisas que nós ensinamos na abordagem com crianças é o quê? Tornar claro, na linguagem da criança, o que é pecado. Aquelas palavras difíceis de compreensão. Contextualizar para a realidade dela. Então, se você não fizer isto, você não vai atingir o objetivo. Olhe para Jesus como ele era objetivo, como ele era direto. Com a mulher samaritana, ele usa o exemplo da água. O Nicodemos, que era o mestre, ele diz, necessário vos é nascer de novo. E aí ele começa as abordagens, sempre do princípio daquilo que a pessoa sabia, daquilo que era o conhecimento daquela pessoa. E nós precisamos orar a Deus, pedir sabedoria para que possamos aprender bem a cada oportunidade, para levarmos este evangelho de maneira clara. Do contrário, nós vamos entrar em brigas que não vão nos conduzir a nada. Eu me lembro que quando eu trabalhava com evangelismo na mocidade, na minha época de Cidade Ademar, eu me lembro que numa abordagem na rua, havia lá dois homens na calçada bebendo a sua cerveja, e um deles queria tirar o sarro de mim e daqueles que estavam me acompanhando naquela abordagem, distribuindo folhetos. E aquele homem simplesmente pegou a garrafa de cerveja e colocou na minha frente e falou, beber é pecado? A minha resposta ali poderia ganhá-lo ou perdê-lo, não é? Eu poderia dizer, claro que é pecado, você não está me respeitando, e partir para briga. Mas a objetividade, ela se faz necessária nesses momentos, mas uma objetividade que tenha um fim de conduzi-lo à verdade, que Jesus é o caminho. E pelo Espírito de Deus, ele me orientou a dizer a seguinte palavra, pecado é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na sua vida. O amigo dele que estava do lado olhou para a cara dele como se dissesse, rapaz, você entrou pelo cano. E naquele momento, aquele homem olhou para mim e falou, não, eu estou aqui, mas eu respeito a palavra, o que você tem aí? E aquele homem estava pronto a receber o folheto, estava pronto a ouvir um pouco do que nós tínhamos a dizer. Então nós precisamos de verdade ser também mais objetivos na apresentação do Evangelho, tornar clara a mensagem da salvação. Quando nós vamos lá falar sobre o pecado, dizer que o pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus, que nós já nascemos pecadores, nós já nascemos com o desejo de fazer aquilo que é errado. E o pecado nos separa de Deus. Nós precisamos apresentar o problema, mas apresentar a solução. Não vou apresentar aqui o livro sem palavras hoje, né? Mas é um método que nos ajuda de maneira bem objetiva a falar verdades específicas. Primeira verdade sobre Deus, Criador, que criou o sol, criou a mim, criou a você. E Gênesis nos diz lá em Gênesis que no princípio criou Deus. Ele criou todas as coisas, criou você e criou a mim. E criou um céu maravilhoso onde tem ruas de ouro. E olha, o céu
pecado não entra lá, a maldade não entra lá. E há uma coisa que nunca vai entrar no céu. E esta coisa é o pecado que suja o nosso coração. Pecado é tudo que nós pensamos, falamos e fazemos que não agrada a Deus. Romanos 3:23, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Isso inclui a mim, inclui a você também. Mas Deus, ele tem um plano maravilhoso para que você e eu possamos ir para o céu. E esse plano maravilhoso envolve a morte de Jesus. Ele veio a esse mundo, ele é 100% Deus, 100% homem, e ele derramou seu sangue na cruz do Calvário para que todo aquele que confessar a ele como Senhor e Salvador possa ter uma nova vida. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E esse Jesus, ele não ficou morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo no céu, mas quer viver no teu coração também. E João 12 diz, a todos quanto o receberam, ele dá poder de ser feito filho de Deus. É preciso receber. O que é receber? É crer que Jesus é Deus o Filho. É crer que Jesus morreu no seu lugar. É confessar a ele que você é pecador e clamar por perdão. E é desta maneira que você pode ter o seu sangue limpo, perdoado pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Então a mensagem ela tem que ser objetiva, assim como o Senhor Jesus nos ensina. Partindo aqui para o fim, como eu falei, são várias observações do ministério de Jesus, né? Mas outra coisa que nós aprendemos com Jesus, ele tinha um espírito compreensivo e perdoador. Olha, há muitos cristãos que precisam entregar esta área na sua vida. Você nunca vai poder ter um êxito pleno na pregação do evangelho, na prática do evangelismo, se o seu coração é um coração carregado de mágoas. Você precisa perdoar. Como é que você vai dizer para alguém que o Senhor Jesus pode perdoar todos os pecados, mas você não perdoa seu irmão? Isso é algo muito importante. O perdão precisa ser praticado por nós. E aí eu dou uma dica. Eu só não posso emprestar no momento o meu livro, porque o meu livro está emprestado para uma ovelha. Mas tem um livro de Hernandes Dias Lopes. O título é Perdão. Você tem problema com perdão? Leia esse livro. E você vai ver esta importância, a maneira como Deus trabalhou na vida do reverendo Hernandes Dias Lopes no conceito de perdoar o próximo. Como é que você vai evangelizar, falar do perdão de Deus, que ele perdoa todas as coisas e que você foi perdoado por Jesus, mas você não perdoa o teu próximo? Cuidado, observe isso, né? É necessário que você tenha um espírito compreensivo e perdoador, porque você vai se deparar algumas vezes, talvez, evangelizando, sabe quem? Um bandido, alguém que roubou, matou, e Deus vai pôr na sua frente para evangelizar. E se você não tem um espírito perdoador, você vai ter dificuldade. Se você teve um problema, talvez com as autoridades, você vai ter dificuldade. Nesse momento que eu tenho dito de tantas brigas e entre cristãos, como é que você vai orar pelas autoridades com a ira e com ódio no coração? É importante um coração perdoador. Ainda nós podemos aprender com Jesus algo sobre ter alegria no desempenho da missão. Já observaram a alegria que o Senhor tinha na pregação do Evangelho? Ele andava por toda parte pregando o Evangelho do Reino, mas nós encontramos esta alegria. Naquele encontro com a mulher samaritana, os discípulos vão comprar comida e voltam Jesus ali conversando com a mulher. E as palavras de Jesus, quando eles olham para Jesus e vê que Jesus não estava tão preocupado mais com o alimento físico, eles dizem lá em João 4,34, a minha comida, Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O Filho de Deus tem que estar envolvido no Evangelho. E aí eu volto a dizer, qual é o teu ministério no corpo de Cristo? Qual é o dom que ele te deu? Pode ser o ministério no âmbito da igreja local, coral, música, teatro, recepção, não importa a área, serviço,
não importa o ministério, você tem que ter um grande amor pelas almas perdidas. Você tem que ter compaixão pelas almas perdidas. E você tem que ter, de fato, essa disposição, esta alegria em realizar este ministério. E aí tudo quanto você fizer no âmbito da igreja local, você vai saber que é para, acima de tudo, conduzir as pessoas à salvação que há em Cristo Jesus. Voltando aqui para o texto inicial de Mateus 5, para que nós possamos concluir o estudo de hoje, Mateus capítulo 5, versos 13 a 16, eu quero dar uma olhadinha final nesse texto. Então, Mateus capítulo 5, versículo 13 diz: Vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O Senhor nos diz na sua palavra que todo salvo deve ser sal da terra. E a pergunta é, você tem salgado? Aqui está dizendo o texto, se não salgar, não presta para mais nada, tá vendo? Mesmo que você cante, mesmo que você tenha um ministério na igreja local, mas se o seu foco principal não é salvação de almas, não está prestando. É claro, você se dedica a cantar da melhor maneira possível, a ter as suas técnicas vocais, dedica horas, mas quanto tempo você dedica em oração? Digamos que estejamos já no momento pós-pandemia, aí você reúne, ensaia e vai fazer a apresentação na igreja, você ora para que as pessoas que vão ouvir aquele hino, se houver alguém que não seja salva, compreenda a mensagem de salvação que o hino transmite. Você ora pelas almas perdidas, do contrário, você não vai salgar se a preocupação não for. Versículo de número 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ah, mas eu trabalho. E ficamos dentro da igreja local. Nós estamos na igreja para sair para o mundo pregando o evangelho. O Templo Batista Indianópolis tem uma inscrição, eu já mencionei aqui. Quando você sai do templo de culto, há uma inscrição acima da porta. Agora você está entrando em um campo missionário. Então, se você é uma luz para esconder debaixo do alqueire da igreja, ficar só lá dentro, para nada mais presta. Diz aqui o versículo 15, nem se acende a candeia, nem se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. E olha o versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Os homens podem ver a luz de Cristo através de você? A minha oração é que, se não, agora você coloque esse foco em Cristo, amém? Que em primeiro lugar você coloque esta importância. Vamos fazer aquilo, meus irmãos. Olha, esse livro aqui, Semeando no Campus, que eu falei que agora o missionário Raul está prestes a relançar com uma nova revisão. Naquela ocasião ele falou para mim, pode dizer que se alguém quiser, você pode fazer cópia. Falei isso. Sabe quantos me pediram cópia desse livro? Absolutamente nenhum. Ninguém. Né? Temos livros aqui. Consigo para ti, meu irmão, se quiser, um preço bem acessível, né? Porque eu tenho algumas edições antes da revisão ortográfica e vai ser bênção na sua vida. Então pesquise, procure ler também material de cunho evangelístico que possa ser uma bênção para o seu crescimento espiritual, né? E desta maneira nós vamos viver dinamismo. Um último exemplo que eu não usei da pessoa de Jesus é dinamismo. Ele era uma pessoa dinâmica, ele estava sempre em ação, evangelizando, levando conforto aos perdidos, ele estava em franca atividade. E é o que nós precisamos fazer nesse tempo. A minha oração, meus irmãos, é que a luz de Cristo que há em vós possa brilhar diante dos homens e que através das boas obras eles possam ver Cristo em vossas vidas e glorificar não a você, não a mim, mas ao nosso Pai Celeste. Faça isso e você vai encontrar a maior alegria da sua vida.
E nesse tempo de pandemia e de tantas angústias, eu posso te dizer, você pode redescobrir uma grande alegria aí. Talvez evangelizando alguém online, talvez no pouco contato que você tem, talvez ali trabalhando, falando de Cristo, você vai encontrar uma alegria que excede todo entendimento quando você alcançar uma alma para o reino de Cristo. A minha oração é que Deus abençoe sua vida. A nossa oração deve ser esta, que o Senhor nos use cada vez mais para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nestas últimas aulas, a minha preocupação não foi, como eu mencionei aqui, apresentar e ensinar a usar um método evangelístico, mas mostrar, pelo menos, que existe uma maneira de transmitir essa mensagem. E a minha preocupação também foi que você percebesse que mensagem você deve levar. Esta mensagem que Jesus falou de si mesmo, esta mensagem que Paulo pregou a respeito de Jesus, e é exatamente isso, a obra vicária de Cristo, ou seja, a morte substitutiva de Cristo no nosso lugar. A necessidade de um homem crer, entender que é pecador e confiar em Jesus como seu Salvador. Mais adiante, pretendo aí ajudá-lo de maneira mais direta agora na exposição desse plano de salvação. Mas vamos orar, independente que você conheça ou não, todos os passos o Senhor pode usar a sua vida. E vamos orar para que Deus nos use para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Vamos orar e eu quero aqui até, antes da oração, lembrar, se você tem acompanhado os nossos cultos e os nossos estudos, tire uma foto aí, faça uma selfie, compartilhe aí, mande aí para a irmã Vanessa, irmão José Luiz, irmão Isaac. Nós vamos aí postar aí na nossa rede social, na nossa fanpage a sua foto, você participando desse momento gostoso e maravilhoso que é estudar a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, louvamos a Ti por este domingo, pelo estudo da Tua palavra. Quantas coisas nós temos a aprender ainda, mas que maravilhoso é também voltar sempre a textos que nós já lemos, já ouvimos, e perceber que pelo Teu Espírito o Senhor sempre tem algo mais a nos ensinar. Nos abençoe, ó Pai, nos capacite pelo Teu Espírito a colocarmos o foco naquilo que é principal, evangelizar, pregar o Evangelho a toda criatura. Abençoe a vida de cada irmão que tem acompanhado este vídeo, essa live, e que vão ver este vídeo, a perceberem que há algo muito importante e urgente a ser feito no tempo presente, que é a pregação desse Evangelho, dessa boas novas. Jesus é o Salvador, Jesus veio a esse mundo, Jesus morreu em nosso lugar, derramou seu sangue, ressuscitou ao terceiro dia, para dar uma nova vida àqueles que estão perdidos. A mensagem é urgente, sabemos que o Senhor está voltando, e o tempo presente é o tempo oportuno para a pregação deste Evangelho. Abençoe o teu povo, nos dê um domingo abençoado, e que logo mais no culto noturno tenhamos aqui um tempo maravilhoso de ouvir a Tua palavra, de adorá-lo, Senhor, apesar de estarmos espalhados aqui pelos quatro cantos aqui da terra, que rendamos graças a Ti, porque sabemos que o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Nos abençoe, nós rogamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos encerrando aqui mais uma live, mais uma escola bíblica dominical. Quero convidá-lo a reunir novamente hoje às 18h30. Vamos estar juntos mais uma vez para compartilharmos aí o Evangelho, para louvarmos a Deus, para adorarmos juntos. Então faça isso às 18h30, esteja junto em espírito de oração. Quero lembrar os irmãos membros da igreja, já temos a fanpage, lembrado a respeito das ofertas, já estão aí orientados, na nossa fanpage, tem o número da conta, a igreja só tem conta no Bradesco, então você quer fazer a sua oferta, uma oferta específica, uma oferta de missões, dízimo, deposite na nossa conta, faça uma transferência bankline, ou havendo dificuldade, entre em contato com os nossos diáconos,
ou com os nossos tesoureiros e vamos prover um meio de ajudá-lo nesse sentido para que você possa transferir ou levar a sua oferta à igreja, você que é membro da nossa igreja, ou também através das doações do item de alimento não perecível, a cesta de amor. Né? Domingo após o culto da noite, eu saí do culto, da transmissão e fui entregar uma cesta de amor. Então as necessidades continuam e talvez até aumentem, né? Mediante esse quadro. Então nos procure, faça um contato e daremos aí uma ajuda aos irmãos que querem contribuir e ser uma bênção nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de crise. Né? Que sejamos uma bênção na vida dos nossos irmãos. Então estão aí os avisos, estamos à disposição também, meu WhatsApp, né, os contatos, estamos aí reunidos em oração e procurando ajudá-los em qualquer dificuldade. E um aviso também, alguns irmãos acompanharam, pastor Josué passou pela cirurgia, estávamos em oração, graças a Deus foi uma grande bênção o procedimento, e ele seguia ainda aguardando, ainda no sábado, a alta. Não aconteceu na sexta, como era esperado, né, mas tem progredido e vamos orar pela plena recuperação. E lembrar os demais irmãos em nossas orações. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Tenha um domingo abençoado, um almoço abençoadíssimo e logo mais estaremos aí no banquete em torno da palavra de Deus. Muito obrigado a todos que entraram, que participaram. Depois eu vou poder ver aí se houver algum pedido também, estar orando e que Deus nos abençoe. Amém? Como diz a nossa divisa, ora sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Que Deus vos abençoe e tenha um domingo abençoado. Até mais.